Olá, bem-vindos ao programa Portal de Luz. Muitas pessoas questionam o porquê de nós esquecermos de tudo que já vivemos nas encarnações passadas. Aqueles que ainda se perguntam se a lei da reencarnação seria mesmo um fato costumam inclusive se perguntar: se nós não lembramos de nada, como é que podemos saber se é verdade mesmo que nós já tivemos outras vidas? Mas, como em tudo na obra divina, o véu do esquecimento, que é como costumamos chamar esse tipo de amnésia temporária que temos do nosso próprio passado, tem uma função nobre e muito útil para a nossa própria evolução. Nós vamos falar sobre este e outros temas no programa de hoje. Mas antes de começarmos, nós vamos ouvir juntos a mensagem psicografada na voz de Chico Xavier. Quanta aflição desaparecerá no nascedouro, se souberes sorrir em silêncio. Quanta amargura esquecida, se desculpares o fel. Rogas a paz do Senhor, mas o Senhor igualmente espera por teu concurso na paz dos outros. Reflete nas necessidades de teu irmão, antes de lhe apreciares o gesto impensado. Em muitas ocasiões, a agressividade com que te fere é apenas angústia, e a palavra ríspida com que te retribui o carinho é tão somente a chaga do coração, envenenando-lhe a boca. Auxilia 1000 vezes, antes de reprovar uma só. O charco emite correntes enfermiças, por não haver encontrado mãos que o secassem, e o deserto provoca sede e sofrimento, por não ter recebido o orvalho da fonte. Deixa que a piedade se transforme no teu coração em socorro mudo, para que a dor esmoreça. Não estendas a fogueira do mal com o lenho seco da irritação e do ódio. Espera e ama sempre. Em silêncio, a árvore podada multiplica os próprios frutos, e o céu assaltado pela sombra noturna descerra a glória dos astros. Lembra-te do Cristo, o amigo silencioso, sem reivindicações e sem ruído, escreveu os poemas imortais do perdão e do amor, da esperança e da alegria no coração da terra. Busquemos nele o nosso exemplo na luta diária e tolerando e ajudando hoje na estreita existência humana, recolheremos amanhã as bênçãos da luz silenciosa que nos descerrará os caminhos da vida eterna. O véu do esquecimento no Espiritismo é a perda temporária da memória de vidas passadas que nós próprios tivemos quando renascemos. Muitos se questionam, inclusive, por ainda não compreenderem os meandros da lei da reencarnação, o porquê desse lapso de memória. Na verdade, nós realmente esquecemos dos acontecimentos, de muitas das situações, lugares pelos quais vivemos, guardamos uma leve impressão. Mas como todos percebemos na nossa própria vida, essas pequenas sensações, sentimentos, impressões que nós guardamos muito sutis
podem ser de fato, em alguns casos, mais claras, mais transparentes para algumas pessoas e mais sutis para outras, mas servem como intuições que nos ajudam na encarnação atual. A lembrança clara, nítida, para a imensa maioria dos casos, nunca está acessível. De fato, é um véu do esquecimento. E esse recurso serve para uma proteção de nós próprios, porque garante que nós tenhamos, na vida atual, uma oportunidade para um recomeço limpo e claro. Facilita que a gente tenha o refazimento, por exemplo, de relacionamentos que podem ter sido muito conturbados em outras vidas e agora, sem nós conseguirmos nos lembrar dos detalhes, podemos avançar no entendimento com aquelas pessoas que nos acompanham desde o passado e que poderiam nos remeter a mágoas ou a dificuldades. Imagine que nós possamos ter magoado profundamente alguém num passado muito distante. Nós, na nossa consciência, guardamos a certeza que temos um débito, que temos em algum momento que refazer aquele caminho para o bem diante daquela pessoa específica. Mas será que seria fácil renascermos olhando para o rosto daquela pessoa e conseguindo lembrar de todos os detalhes? Será que conseguiríamos agir de forma diferente, mais amorosa, sem nos culparmos diante dos erros do passado? E mesmo para aquela pessoa que foi atingida por nós, será que ela conseguiria dar a nós mesmos a chance do recomeço, perdoar os atos que cometemos no passado contra ela? Da mesma forma, nós podemos imaginar que se fôssemos nós aqueles que foram traídos ou magoados por alguém, como conseguiríamos conviver, por exemplo, dentro de um lar, com lembranças dolorosas daquilo que a pessoa nos fez? Esse esquecimento temporário, portanto, ele facilita o recomeço, facilita o convívio harmônico, a reconstrução de uma nova realidade entre todos os seres. Até mesmo porque nós ainda não sabemos perdoar tão facilmente, nós temos o hábito de remoer problemas, de julgar, de acusar. Portanto, esse esquecimento é providencial para o nosso próprio bem. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, aborda esse tema do esquecimento do passado no capítulo 7 da segunda parte, entre as questões 392 até a 399, explicando com clareza que se trata de um recurso bondoso, amoroso para conosco, do Pai amoroso para conosco, sendo algo que facilita o nosso caminho evolutivo, nos protege através desse recurso da sabedoria divina. E, portanto, o véu do esquecimento é uma medida providencial para o nosso aperfeiçoamento, em especial no atual estágio em que nos encontramos, onde esse aprendizado do amor, do perdão incondicional, ainda é um desafio diário. Mas, como nós dissemos, os espíritos benfeitores nos esclarecem que esse esquecimento, apesar de abarcar toda a nossa encarnação, ele não chega a ser absoluto. Nós podemos, inclusive, perceber em nós mesmos esse fato. E isso acaba sendo também mais uma dádiva divina, ou seja, pequenas lembranças que ainda guardamos, o conhecimento que nós acumulamos de outros tempos, a nossa bagagem moral, os aprendizados, talentos que desenvolvemos, tendências e pendores da nossa alma são mantidas e permitem que nós possamos continuar avançando a cada nova jornada, desenvolvendo habilidades que outrora nós iniciamos no passado, retomando a alegria de desenvolver talentos que nós já tínhamos iniciado em outras vidas pregressas, também reencontrando, contando com a simpatia das pessoas que já eram grandes companheiros desde o passado e que agora nós estamos, enfim, reencontrando na vida atual. Portanto, nós trazemos essas dádivas, o que facilita o nosso aperfeiçoamento, a nossa alegria de viver e também as forças para enfrentarmos as provas da nossa etapa atual. Mas se nós lembrássemos de erros graves, de grandes dores de outras vidas, a culpa, o remorso, os desequilíbrios poderiam causar mais medo e mais julgamentos também na nossa vida atual.
Sem lembrarmos de inimigos, de rancores do passado, nós temos melhores chances para convivermos em paz, com sentimentos cada vez mais renovados e aprendermos a perdoar e sermos perdoados de uma forma sincera no presente, sem repetir tantos erros. Esse recurso da sabedoria divina garante que cada teste na grande escola da vida seja vivido de uma maneira mais tranquila e justa, baseando o progresso do nosso esforço no presente, em dar o nosso melhor, buscando sempre colocar em prática o Evangelho de Jesus. Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Vocês já pensaram que, numa simples pergunta que dirigimos a alguém, podemos estar faltando com a caridade? Às vezes nós não percebemos. Em outras vezes podemos até estar questionando alguma coisa, mas com alguma malícia, a ponto de constranger o interlocutor. Parece irrelevante, mas não é. É um ponto a ser considerado na nossa conduta.
A discrição, sobretudo, deve ser o nosso norte em se tratando de perguntar qualquer coisa para alguém. Perguntar só por curiosidade é ainda pior, porque quem pergunta com tal objetivo não está, de fato, interessado no assunto, interessado em contribuir, ajudar ou agregar algum tipo de valor ao fato em questão. Daí, para desencadear numa fofoca, numa maledicência, é no estalar de dedos. Lembro-me do livro nosso, que no livro Nosso Lar, acho que a maioria já leu, se não leu, vale a pena ler, do espírito André Luiz, no capítulo 25, intitulado Generoso Alvitre, o conselho da dona Laura para André Luiz antes que ele iniciasse as visitas aos ministérios da colônia espiritual. André Luiz ia conhecer todo o trabalho dos ministérios e certamente com seu espírito de pesquisador não lhe faltava curiosidade sobre tudo naquela cidade espiritual. Aquela cidade cuja organização era incomparável a tudo que experimentou na Terra. E por esta razão, seus pensamentos fervilhavam de curiosidade. Mas Dona Laura aconselhou: a curiosidade, mesmo sadia, pode ser zona mental muito interessante, mas perigosa por vezes. Dentro dela, o espírito desassombrado e leal consegue movimentar-se em atividades nobilitantes, né? Porém, ao invés, né, mas os inexperientes, continuou ela, podem conhecer dores amargas sem proveito para ninguém. Ao invés de albergar a curiosidade, ela aconselhou, medite no trabalho e atire-se a ele na primeira ocasião que se ofereça. Para o bom entendedor, né, ficou claro, melhor calar a curiosidade e botar a mão, né, à obra para trabalhar no bem. E André Luiz não só observou a sábia lição, como também, depois, né, ele nos trouxe ótimas reflexões sobre o cuidado que devemos ter ao fazer perguntas. Isto no livro Sinal Verde, no capítulo assim, intitulado Perguntas. E ele fala várias coisas interessantes, grandes alertas, grandes ensinamentos a respeito desta tão comum, né? Nós nos comunicamos e naturalmente nós perguntamos, mas devemos frear a nossa curiosidade, a nossa intenção e a nossa língua. E ele fala que ele aconselha, observe as próprias indagações antes de formulá-las, adotando o silêncio sempre que não tiverem uma finalidade justa. Perguntar por perguntar, gente, só para saber, melhor não perguntar, né? Valiosa demonstração de entendimento e de afeto, visitar os amigos ou recebê-los sem perguntas quaisquer. Ampare quantos lhe compartilham a vida, sem vasculhejar o coração dessas pessoas, né? Com interrogatórios desnecessários. Então, a pessoa está lá, a gente ouviu dizer que ela está com algum problema de relacionamento, e a gente fica lá perguntando, cutucando, né, para saber. Não faça questionários quanto à vida íntima de ninguém. Entretecer apontamentos sem necessidade com relação à idade física de alguém não é apenas falta de tato e gentileza, mas também ausência de caridade e educação. Se você realmente nutre amizade por essa ou aquela pessoa, sem qualquer expectativa de tomar-lhe a companhia para a convivência mais íntima, aceite-a tal qual é, sem pedir-lhe certidão de estado civil em que se encontra. Então, a gente conhece alguém, ou um colega de trabalho,
aqui a gente, né, não vamos ficar questionando sobre a vida dele, se é casado, se é solteiro, se vive junto, se diz que se divorciou, enfim, certo? Então, vamos nos calar, deixa as pessoas, falarem naturalmente, certo? Sem ficar com aquela, inquisição, né, sobre a pessoa. Indiscrição, leviandade, curiosidade vazia ou malícia afastam de quem as cultiva as melhores oportunidades de elevação e progresso. Então, a pessoa é para nosso bem. Então, vamos nos conter, vamos ser responsáveis, né, em relação às perguntas que fazemos às outras pessoas. É o que ele diz: indiscrição, ser indiscreto, leviano, ou seja, sem pesar o que nós estamos perguntando, sem avaliar o quanto aquilo pode tocar na pessoa negativamente, curiosidade vazia. Uma curiosidade que não tem nenhum objetivo de fazer o bem, de ajudar, nada, é curiosidade por curiosidade, afastam, né. Ou seja, a pessoa que tem esse hábito, né, perde oportunidades de crescimento, elevação, progresso espiritual. O amor verdadeiro, ele finaliza, André Luiz, no Sinal Verde. Nós ainda estamos no livro Sinal Verde. E ele fala, finalizando: o amor verdadeiro auxilia, sem perguntar. Respeite as necessidades e provações dos outros, para que os outros respeitem as suas provações e as suas necessidades. Pensemos nisso e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, sempre é uma alegria imensa estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre os ensinamentos a respeito do tema Em Honra da Liberdade, de autoria de Valquíria Lúcia Cavalcante, publicado pela Revista Internacional do Espiritismo em abril de 2026, a qual menciona que o estudo é fundamental, seja dentro ou fora do movimento espírita, e dá continuidade citando o capítulo 2º, versículos 8 e 9 da carta de Paulo aos Colossenses, que dizem: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo o Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E Valquíria esclarece que, com o passar do tempo, dogmas foram construídos com o fim de submeter as pessoas a crenças desprovidas de fundamentação. Esse fenômeno, embora recorrente em diversas vertentes religiosas, causa particular estranheza quando ocorre no âmbito da doutrina espírita. Vez ou outra surgem, porém, os auto-intitulados mestres do saber espírita, que tentam introduzir comportamentos excêntricos, alegando tê-los recebido por ditado espiritual. No entanto, sabemos que não pode ser assim. Relata-se que Emmanuel disse a Chico Xavier: se algum dia a ciência provar que o Espiritismo está errado em algum ponto, fique com a ciência, porque ela estará mais próxima da verdade. O que corrobora a assertiva de Allan Kardec, que consta no livro A Gênese,
Caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque, se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Ora, se Emmanuel demonstrava plena compreensão do que representa o conhecimento científico na vida humana, indo além ao afirmar que rituais ou sofismas criados pelos homens não podem sobrepor-se ao conhecimento espírita. Como poderíamos divergir de tal pensamento e permitir que se propaguem verdades nas instituições espíritas, simplesmente porque, entre aspas, o mentor da casa assim o determinou? O estudo é fundamental, seja dentro ou fora do movimento espírita. Outra passagem conhecida é narrada por Sueli Caldas Schubert, que consta no livro Semeador de Estrelas, onde no capítulo 6º, Primeiras Palestras e a Recomendação de Estudos, ela relata um diálogo ocorrido em 1947 entre Bezerra de Menezes e Divaldo Franco, com a presença de Joana de Ângeles, após Divaldo proferir a sua primeira palestra em Maceió, com Bezerra de Menezes dizendo: "Meu filho, você precisa estudar. Não se pode falar sobre o Espiritismo sem conhecimento seguro da doutrina." Este momento foi decisivo para Divaldo, que passou a estudar a doutrina espírita, inclusive buscando o apoio de Chico Xavier. Mas por que estamos trazendo estes exemplos? Porque ainda hoje vemos nas instituições espíritas modismos serem implantados em nome da modernização e da adequação à realidade, quando se afirma que os tempos são outros e precisamos reformular o livro dos Espíritos e as demais obras da codificação. Noutros casos, dizem que o espírito A ou B informou que a instituição precisa passar por uma mudança drástica, afastando-se do padrão doutrinário usual. Porém, todas as vezes que algum espírito nos sugere o isolamento, tenhamos a certeza de que é um desserviço à divulgação espírita. Nisso surgem vários espiritismos à moda do centro A ou do centro B. Mas a doutrina é única. Esquecemos que bebemos na fonte do saber dos espíritos, pois foram eles que trouxeram a explicação de fatos que desconhecíamos. Por sua vez, Kardec deu-se ao trabalho de estudar, pesquisar e comprovar o que eles traziam para depois divulgar. Foram horas de trabalho árduo e pesquisa, momentos em que o próprio Espírito de verdade pedia ao codificador para revisar informações e aprofundar-se mais em determinados assuntos antes de divulgá-los. O conhecimento espírita, meus amigos e amigas, nunca foi um arranjo. É uma obra ampla de divulgação da vida imortal, traduzindo em termos acessíveis
a mensagem já trazida por Jesus, mas que não quisemos ou não pudemos compreender. Preferimos manter o véu da ignorância e interpretá-la a partir de dogmas estabelecidos em outros movimentos religiosos. Enquanto caminhávamos por outras vias do conhecimento, era compreensível o nosso entendimento desfocado da verdade, mas quanto bebemos da fonte do conhecimento dos Espíritos, que comprovam a sua existência e clareiam o entendimento das passagens trazidas por Jesus. Devemos, pois, mudar a nossa forma de entender e viver a religião. Não podemos permitir que criaturas perturbadas que anseiam o poder utilizem-se de algo tão precioso e sólido que é a doutrina espírita para o sabor de sua vontade, modificar a interpretação de passagens ou, em alguns casos, omitir princípios contidos nas obras básicas. Isso não significa que mudanças sejam indesejáveis. Muito pelo contrário, a mudança é bem-vinda, desde que fundamentada em bases sólidas e não na areia movediça dos sentimentos transitórios. Aprendemos que o Espiritismo não é obra de um só homem, é obra de uma coletividade, e assim foi feito para que ninguém reivindicasse sua titularidade e se acreditasse senhor ou senhora da verdade. Já nos ensinou o Cristo, conforme constam no Evangelho de João, capítulo 8, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade não pode ser moldada ao sabor da nossa vontade. Ela existe e continuará a existir, mesmo que se tente modificar seu conteúdo ou interpretá-la de forma diversa, adaptando-a a conveniências. Quando o conhecimento começa a fazer parte de nossas vidas, não aceitamos menos. E conclui Valquíria Lúcia Cavalcante. E se alguém quiser difundir dogmas na instituição que frequentamos, perguntemos: onde está escrito o que você está falando? Se o conceito for objeto de uma opinião individual, seja de encarnado ou de desencarnado, avaliemos-a em conformidade com a mensagem do Cristo, para não sermos os tolos conduzidos por outros tolos. Amigas e amigos, esta mensagem permite-nos que façamos reflexões sobre a experiência pela qual estamos passando aqui na bendita e querida Escola Terra, uma vez que tivemos a oportunidade de conhecer e de nos aprofundar na doutrina espírita, que é o Consolador prometido por Jesus quando aqui esteve entre nós, e aqui humanos encarnado há 2026 anos. Que a lógica e a razão, baseadas sempre nos ensinamentos e exemplos de Jesus, sejam sempre as bases para a nossa conduta moral, mental e espiritual. Trata-se da oportunidade de crescimento para avançarmos nos aprendizados necessários, pois, como nos ensina o espírito André Luiz, no nível evolutivo que nos encontramos atualmente, somente enxergamos e entendemos 1/8 da realidade onde estamos inseridos. Amigas e amigos, tenhamos sempre Jesus e seus ensinamentos e exemplos
em nossa mente e atitudes para a nossa elevação mental, moral e espiritual, sempre através do amor, da instrução e da caridade, pois sem essas qualidades não haverá a necessária elevação. Então, vamos trabalhar, trabalhar, trabalhar. Agradecemos a todos pela companhia e os convidamos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Boas reflexões. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Nós estamos encerrando o programa de hoje por aqui e desejamos a todos uma ótima semana com muitas realizações no bem. Muito obrigada e até o próximo programa.